Agora sim, vamos para o nosso próximo bloco. Mais um bloco aqui diretamente do Manaim, de Marechal Floriano e Domingos Martins. Você que está aí acompanhando o nosso podcast pelas nossas multiplataformas. E a gente segue aqui entrevistando, conversando aí com os nossos jovens. Já conversei com jovens do Rio de Janeiro, jovens de Minas Gerais, Belo Horizonte. E agora neste bloco aqui no nosso podcast, vamos conversar num seminário de jovens, vamos continuar falando com os nossos jovens, né? E esse jovem é da onde? É do Nordeste? Tô sabendo que é do... É mesmo, eu tô sabendo que é do Nordeste. E olha só, é de Teixeira de Freitas. Ou será que é de Teixeira de Freitas? É isso mesmo. Marcelo Souza. Tudo bem, Marcelo? Tudo bem, a paz do Senhor, a todos os irmãos que estão nos ouvindo. Como é que tá o nosso povo de Teixeira de Freitas, Marcelo? Uma benção, viu, pastor? Nós saímos lá da Teixeira de Freitas com 3 ônibus, né? Seguindo para esse seminário aqui. Que é isso, senhor? Foram 3 ônibus, são 3 ônibus. Vieram 3 ônibus? Sim. E como é que... Vocês saíram o quê? Quinta-feira, sexta-feira? Nós saímos ontem, sexta-feira, por volta de 7 horas da manhã. E como é que foi a viagem? Vocês pararam para evangelizar ou vieram direto? Me conta um pouco aí como é que foi o roteiro dessa viagem, Marcelo. Olha, pastor, nós saímos de lá às 7 horas da manhã e nós paramos pro intervalo do almoço e ali nós aproveitamos e fizemos um trabalho de evangelização ali. Cantamos alguns louvores e assim o pessoal lá recebeu uma grande bênção. Graças a Deus. E o seminário, o que você está achando do seminário? As aulas, o que você... Se teve alguma aula que chamou a sua atenção, algum ensino que você vai colocar... Você viu aquele ensino, assistiu, ouviu e vai colocar em prática na sua vida? Olha, pastor, tá sendo uma bênção, tá? Esse seminário, um renovo para todos nós. E assim, é difícil falar uma aula só, que todas elas marcaram as nossas vidas, mas principalmente a aula do pastor Amadeu, dons na evangelização, porque nós podemos ver a aplicação dos dons no nosso meio e como o Senhor está operando grandiosamente. Glória a Deus. Marcelo, meu amigo Marcelo Souza, é um jovem, quero saber, está estudando, está no mercado de trabalho? Atualmente estou no mercado de trabalho. É mesmo? Você faz o quê? Olha, eu sou assistente administrativo. Amém, já está trabalhando? Já sim. A gente glorifica muito o nome, porque a gente glorifica, porque está tão difícil o mercado de trabalho, Sim. Quantas pessoas que estão desempregadas, Verdade. né, Marcelo? E é tão difícil. Para a gente fechar, mande um abraço aí para o povo de Teixeira de Freitas, olhando para a câmera, mande aquele abraço todo especial. Olha, queria mandar um abraço todo especial para todos os irmãos da cidade de Teixeira de Freitas, em especial a igreja do bairro Santa Rita, em Teixeira de Freitas. Um abraço para todos esses irmãos. Amém. Deus abençoe. Obrigado, Marcelo. Obrigado a vocês. Isso mesmo, é o nosso podcast seguindo aqui, conversei com o Marcelo Souza diretamente aí, um abraço aos queridos irmãos de Teixeira de Freitas, na Bahia, os irmãos que estão sempre aí ligados com a gente, ouvindo a Rádio Manaim, assistindo a nossa TV Manaim, e nós vamos conversar aqui com mais um irmão que está aqui com a gente, ó, vai falar um pouquinho, é o Gabriel já está aqui com a gente. Gabriel, Raíssa, fica à vontade para entrevistar o Gabriel já está aqui, já estava aguardando aí, fica à vontade. Vamos lá. Gabriel, a gente queria saber o que você está estudando, você está trabalhando, como é que está a sua vida. E também eu queria saber depois sobre o seminário de hoje, as aulas, se você teve alguma experiência, alguma coisa que você pode contar, até para os jovens que estão nos ouvindo, né, neste momento. Muito bom, isso mesmo. Tudo bem. Aliás, Gabriel, você é de qual cidade, qual região também? Teixeira de Freitas. Olha, Teixeira de Freitas, na Bahia. Fica à vontade, Gabriel. Amém, paz do Senhor Jesus, Amém. irmãos. Graças a Deus o Senhor tem me dado uma grande bênção, tá tudo bem na área de trabalho. E também eu tenho vivido muitas experiências em relação à evangelização. E é muito interessante porque hoje nós tivemos essa aula, né, no seminário de dons espirituais de evangelização. E é interessante quando nós vivemos né, no nosso dia a dia aquilo que o Senhor tem mostrado. Né? Achei muito interessante a expressão que o pastor ele usou, ele falou assim, ó, às vezes o jovem que está lá fora, que vê a gente, ele fala bem assim, olha, eu realmente eu tenho medo. E na quinta-feira eu vivi exatamente essa experiência. Um amigo meu, ele usou a mesma experiência, olha, quantas vezes eu já adiei a minha experiência com o Senhor, mas por medo eu adiei, mas na mesma quinta-feira ele participou do culto de oração e naquela quinta-feira ele se definiu pelo Senhor. Eu assim, olha, eu fico um pouco com medo, mas eu assim, você não precisa ter medo não, só vem, o Senhor vai te dar uma bênção. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aproveita e manda um abraço para os irmãos de Teixeira de Freitas, na Bahia. Amém. Olha para a câmera aí. Um abraço para todos os irmãos de Teixeira de Freitas, em especial os irmãos da igreja do Santa Rita.
Igreja de Santa Rita também. Obrigado, Deus Amém, abençoe. glória a Deus. Olha, a gente continua aqui e você participando aqui com a gente. A gente continua, você, é claro, contribuindo com a gente, ouvindo a Rádio Manaim, participando aí da nossa programação também. E nós vamos conversar com mais jovens. Os jovens hoje aqui, ó, em festa, aprendendo a palavra do Senhor. E estamos interagindo aqui com os nossos irmãos. Não é isso, minha amiga Raíssa? Não é, Jorge? A gente está escutando até experiências aqui, né? Dos É jovens, verdade. contando sobre as aulas, sobre o seminário que já está acontecendo, né? Que bênção ouvir essas experiências. E Marcos, nos conta, você é de onde? Qual que você está estudando? Sua profissão? Conta pra gente aqui. Ei, Marcos, seja bem-vindo, hein, Marcos? Pai Pai do Senhor Jesus, eu sou de Teixeira de Freitas, Olha aí. sou da igreja de Teixeirinha e atualmente estou no primeiro ano do ensino médio. Eu vim juntamente com 3 ônibus de Teixeira e a gente está recebendo uma grande bênção, principalmente na aula da exaltação ao Senhor Jesus. Foi algo que tocou bastante na alma de várias pessoas, pode-se perceber pelo que o templo reagiu. E também algo que foi bastante interessante que eu achei é sobre a evangelização. A evangelização é algo que é imprescindível. Eu tenho bastante experiências com a evangelização, Deus tem me abençoado grandemente com isso. E você, e na igreja, você tem alguma função na igreja? É instrumentista, é do grupo de louvor, está obreiro ali ajudando? Tem alguma função hoje na igreja? Atualmente eu sou do grupo de louvor e instrumentista. Olha, você toca o quê? Toco bateria. É mesmo, estamos diante aqui de um baterista, muito bom. Aproveita e manda um abraço aqui para os irmãos para a gente finalizar, Marcos. Manda um abraço para o povo aí de Teixeira de Freitas e para a sua igreja, né, aí no seu bairro. Um abração, Deus abençoe nós, especialmente a igreja de Teixeirinha, a paz do Senhor Jesus. Amém. Ah, sim, desculpa, quem é o pastor? Pastor Gutenberg. Um abraço ao pastor Gutenberg. Obrigado, viu, Marcos Vinícius? Deus te Paz do abençoe. Senhor. Continue tocando firme lá, hein? Isso, sendo um instrumento, um vaso. E como é bom, e como é maravilhoso, né? Os nossos jovens, né, sendo usados, sendo vasos, instrumentos nas mãos do Senhor. Como é bom ser instrumento nas mãos do Senhor, né, Raíssa? Amém, Jorge. E eles estão evangelizando, né? Estão entregando a palavra do Senhor, estão falando do Senhor e vivendo essas experiências com a evangelização. Maravilha. Vamos conversar aqui com mais um jovem. É o Gustavo, é? É o Gustavo, isso aí. Tudo bem, Gustavo? Você também é de Teixeira de Freitas, Gustavo? Isso mesmo, sou de Teixeira de Freitas. Pai do Senhor. Pai do Senhor. Você está aí com a igreja em Teixeira? Teixeirinha. Olha só a igreja de Teixeirinha. Amém. Um abraço Sou aos queridos Gutenberg. irmãos. Amém. E esse momento aqui no seminário, o que você está vendo, o que você está aprendendo? Conta um pouco desse seminário aqui dos nossos jovens. Subir ao Manaim é sempre uma experiência nova que nós almejamos aqui. E em uma das aulas do pastor Diniz sobre o Daniel e seus companheiros, nós aprendemos que precisamos ser definidos no mundo como servo do Senhor. Como o pastor falou, nós somos servos do Senhor Jesus. Amém. E hoje na igreja você está em alguma função, está ajudando em algo na igreja? O que você faz hoje na igreja? Na De igreja, trabalho. atualmente eu sou obreiro também do grupo de louvor. Glória a Deus, obreiro do grupo de louvor, que bênção. Aproveita aí, manda um abraço aí para os irmãos aí da Bahia, Teixeira de Freitas, fica à vontade. Os irmãos Teixeira de Freitas mandam um abraço e também a igreja de Teixeirinha, em especial um abraço grandemente. Amém, tá mandado. Deus te abençoe, querido, a paz do Senhor Jesus. Amém. Paz do Senhor. Ah, maravilha. A gente continua aqui, a gente continua por aqui. Você ouvindo aí a Rádio Manaim, nos acompanhando. Você também está acompanhando a gente aí pela nossa TV Manaim. Esse aqui é o nosso podcast, conversando com os nossos jovens, seminário de jovens e também a classe de primeiro período. E nós vamos conversar com os nossos jovens, porque os jovens aqui têm voz, falam mesmo e são muitas experiências para contar também, né, Raíssa? E é maravilhoso ver os jovens, eles trabalhando para o Senhor, né? As funções deles, seja no grupo de louvor, instrumentista, obreiro, eles estão, né, empenhados com a obra do Senhor, estão trabalhando, exercendo as suas funções, o chamado que o Senhor fez para cada um deles. Glória a Jesus. E olha só, estamos aqui finalizando, fechando aí mais um bloco. Você que está nos acompanhando, é mais um bloco que a gente está fechando aqui o nosso podcast no Seminário de Jovens que está acontecendo no Manaim, Marechal Floriano, aqui na região de Domingos Martins. Pode compartilhar o nosso link, participe conosco aí da nossa programação e que o nome do Senhor seja glorificado também em sua vida. E olha só, você que está precisando de oração, você que está necessitando de uma bênção para a sua vida, a gente está fechando esse bloco, mas antes, ó, entre em contato, você precisa de oração, o nosso número anote aí, isso, vou mostrar o número para você, é o 0800 707 30
76. Anota aí, 0800. Isso, anotou? É de graça. A ligação é gratuita para quem está no Brasil. Para quem está no exterior, você pode entrar em contato no celular. Isso, o celular já está aí para você. Isso, posicione a câmera do seu celular, entre em contato. Pode ligar pelo... posso ligar pelo WhatsApp? Pode ligar pelo WhatsApp. Quem sabe você que está nos assistindo, nos acompanhando, está precisando de oração, está precisando de uma intercessão aí pela sua vida. Você está num pedido de socorro, né? Está clamando a Deus, Senhor, me ajuda, estou aflito, estou vivendo um momento de angústia, um tempo de aflição, preciso de uma porta aberta, preciso de uma bênção de cura, minha família precisa de uma bênção, o meu filho, um jovem, quem sabe você jovem está precisando aí de oração, entre em contato pelo 0800 e nós vamos orar por você. Aliás, os pastores estão à disposição 24 horas, pela manhã, tarde, à noite, de madrugada, nós vamos orar por você. Fechamos aqui este bloco e que Deus assim nos abençoe. Essa é a Rádio TV Manaim juntas, anunciando o Evangelho Eterno.